e a todos que estão aqui presentes. Essa palestra da professora Schiller, ela faz parte da palestra, o conjunto de palestras do Seminário Permanente de História e Natureza do Grupo Green, né, que aqui estamos presentes. A palestra da professora é a partir da tese dela, que foi defendida recentemente. A professora Thaís Gaia Schiller, ela é doutora em Processos e Manifestações Culturais pela Universidade de Fivela, com período sanduíche no doutoramento em Ciências da Cultura da Universidade de Trás-os-Montes, do Alto Douro, em Portugal. Inclusive, a professora está em Portugal nesse momento, está falando com a gente. Muito obrigada, professora. A professora também é mestre em Processos e Manifestações Culturais pela Universidade de Fivela, especialista em Memória Social e Identidade pela ULB-RA e Educação Especial e Educação Inclusiva pela Uninter. Também é graduada em Bacharelado em Turismo, em ênfase em Planejamento pela UCS, licenciada em Turismo, Lazer e Hospitalidade pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E também é graduada em História pela Uninter. Ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, o GRIM, e a professora vai falar um pouco mais sobre sua pesquisa. Muito obrigada, Vitória. Obrigada, professor Wesley, meus colegas do grupo de pesquisa em História e Natureza. Esse grupo que eu adoro participar, tenho participado muito pouco desde que estou em Portugal, sempre uso isso de desculpa, já estou até com vergonha, mas o fuso horário termina comigo. Então agora já são 10h15 da noite aqui, tomei um Red Bull para conseguir estar um pouquinho mais animada com vocês hoje. Então, como a nossa colega Vitória já apresentou, a ideia, então, para o dia de hoje é conversar um pouquinho mais convosco a respeito da minha tese de doutoramento. A tese, na verdade, ela foi intitulada Um Gigante de Pedra, Natureza, Cultura e o Morro São João de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Entretanto, essa comunicação que eu preparei para hoje, nós chamamos de memória ambiental e topofilia, que são dois grandes conceitos, né, que nortearam essa pesquisa, histórias de um gigante adormecido. E a gente já vai ver por que esse gigante adormecido, né? Entretanto, dados os últimos acontecimentos no meu estado, principalmente no meu município, né, Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, e após conversar com o professor Wesley, nós decidimos também trazer alguns apontamentos históricos, também desenvolvidos a partir da tese, para que nós possamos pontuar um pouquinho sobre a história dessa região, a história ambiental dessa região, na medida do possível, né, e trazer alguns dados sobre essa questão das cheias, alguma coisa que talvez um relato um pouco mais etnográfico a respeito dessa relação das pessoas com as cheias do Rio Caí, principalmente, tá bem? Outros rios, mas principalmente o Rio Caí, que é de onde eu consigo falar para vocês com um pouquinho mais de propriedade. Eu vou dizendo para vocês que eu desenvolvi os meus estudos de doutoramento na Universidade Fevale, né, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com um período de sanduíche aqui na Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, e, portanto, após esse período de sanduíche, eu retornei para o Brasil e, depois de algum tempo, decidimos por voltar aqui para a região, e eu tenho procurado desenvolver algumas pesquisas também aplicadas aqui à realidade de Trás-os-Montes, não é? Entretanto, hoje nós vamos trazer mais dados a respeito da tese, né, que foi desenvolvida, tendo como foco, objeto de estudo, então, o chamado Morro São João, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, então, no sul do Brasil. A minha orientadora foi a professora Magna Lima Magalhães e a co-orientadora a professora Orquídea Ribeiro, aqui da Universidade de Trás-os-Montes. Bom, em termos de resumo, né, basicamente o que nós procuramos fazer nessa tese foi trabalhar a relação entre a natureza e a cultura
ou seja, entre as pessoas e o ambiente natural relacionado ao Morro São João, que é um morro situado na zona urbana do município gaúcho, no município sul-rio-grandense de Montenegro. Nós trabalhamos muito a partir da base da história ambiental, mas acabamos, até por ser um programa interdisciplinar, nós acabamos envolvendo muitos conceitos, como memória ambiental e topofilia, que são conceitos que talvez tenham muito mais relação, memória ambiental com certeza, mas topofilia talvez tenha muito mais relação com a área da antropologia, mas ainda assim não perdendo como foco a história ambiental. Eu quero começar contando para vocês uma história que eu escuto desde que eu era muito pequenininha, que é uma lenda, não é? A lenda do gigante adormecido, ou a lenda dos gigantes de pedra, né? Então, embora essa lenda tenha muitas variações, ela conta que em tempos imemoriais, antes da colonização do Brasil, existia na região do Vale do Rio Caí um enorme gigante. E esse gigante, ele era muito mau. Ele circulava, então, por essa região, ele atormentava os indígenas e ele causava muita destruição em função do seu tamanho, não é? Um dia, então, ele deitou para dormir, para descansar, e uma fada que há muito observava todas essas atitudes, né, do gigante, decidiu por transformá-lo em pedra como castigo por todas as suas ações, então. E sobre esse morro, esse monte de pedra, aliás, esse maciço rochoso, cresceu, se formou um solo, né? E a partir desse solo, uma vegetação e árvores. E após, então, o processo de colonização, na sombra desse morro se desenvolveu uma vila, e lá está, então, no meio da cidade, no meio urbano, esse gigante adormecido. Essa lenda, ela procura explicar, entre outras coisas, o formato, né, humano, a antropomorfização deste objeto natural, né, deste recurso natural. E então disse, né, que esse gigante é formado por 3 morros: o Morro da Pedreira, que tem a cabeça do gigante, a barriga do gigante, que é formada pelo Morro São João, e mais adiante o Morro dos Fagundes, ou o Morro da Formiga, como ele é conhecido, que são as pernas do gigante. Então, eu cresci ouvindo essa narrativa, né, na minha cidade. Mas aqui é o formato do morro. Ele tá, nessa imagem, ele tá como se fosse de cabeça para baixo, tá bem? Então, ali onde diz Hospital Unimed Vale do Caí, à direita tá a barriga do gigante e mais para baixo tá a cabeça dele. As pernas do gigante estão divididas, não é, do corpo, em função da urbanização. Mas então, como vocês podem ver, na parte mais superior estariam as pernas do gigante, tá bem? Essa é a morfologia do meu gigante de pedra. Essa tese ela foi desenvolvida basicamente a partir, pelo menos a parte teórica dela, tentando traçar uma relação entre cultura e natureza. Eu não quero me prender muito a isso, mas eu procurei buscar nesses teóricos mais antigos da antropologia mesmo, assim, lá na base do pensamento antropológico, recorrendo, por exemplo, à definição de cultura de Taylor, e seguindo por essa linha e identificando como a natureza era percebida na antropologia, né, na cultura, e como a cultura e a natureza se tornavam duas coisas separadas, né, nessa literatura. Então, trabalhava-se muito com essa ideia de externalidade humana da natureza, como se o ser humano fosse algo completamente desvinculado da natureza, né? Trabalhei também com essa relação entre cultura e ambiente, que a partir do antropólogo Franz Boas, eu acredito que consiga se desvincular do determinismo geográfico,
que quando a gente fala, eu tenho a impressão que esses estudos, até o Franz Boas, quando falavam de natureza, eles relacionavam muito, né, ao determinismo geográfico, aos determinismos biológico, enfim. Acabei trabalhando também com antropologia da paisagem, o antropoceno, que é um conceito que o professor Wesley gosta muito de me provocar, né, contra o antropoceno, e eu lembro que na época da minha banca, que foi em novembro, ele me disse assim: Thaís, às vezes eu tenho a sensação que na tua tese tu deixa a questão do antropoceno como algo muito resolvido. Ele me disse, então traz, eu tenho certeza que tu não pensas assim. E ele estava correto, eu não pensava dessa forma. Mas ele me disse, traz a discussão sobre o antropoceno. E aí eu coloquei algumas coisas, né, baseado lá no professor Pado e outros teóricos. E eu não sei se vocês viram recentemente, a geologia, que é, digamos assim, a ciência que se encarregou de definir se existe um antropoceno, se está acontecendo um antropoceno, ela determinou que não. Vocês estão cientes disso, né? A geologia definiu que não é um negacionismo, mas que ainda é muito cedo para que se considere a efetiva existência de uma nova era geológica. Mas o que eu trago na tese, eu acho que continua valendo, que é a questão de que o antropoceno talvez não tenha validade enquanto conceito geológico, mas para nós, as ciências humanas, ele é extremamente profícuo, né? E eu acho que os eventos dos últimos dias demonstram muito isso, enfim. Bom, para trabalhar com história ambiental, então, que é o grande conceito, eu trouxe lá o professor Simon Chama, eu sou apaixonada pela professora Regina Horta Duarte, acho que todos somos, né? Então, não tem como não deixar de usá-la. Eu trouxe e baseei muito a minha tese no Donald Worster, eu acho que não tem como não pensar. E há uma outra antropóloga que eu gosto muito, que é a professora Anna Tsing, que trabalha com esse conceito de paisagem de perturbação lenta. Então, não é afirmar a existência de lugares intocados, né? Não é aquela ideia assim de que eu acho que norteou muito a formação ou a consolidação dos parques nacionais nos Estados Unidos e o modelo que nós brasileiros acabamos por utilizar também, que é a ideia de natureza intocada, imperturbada, ela vai dizer que não, que existem paisagens onde o ser humano ou a ação antrópica interferiu menos, ou cuja interferência causou talvez uma biodiversidade ainda maior, que eu acredito que seja uma realidade muito presente na Amazônia, né? Com as coisas que eu tenho lido ultimamente, cada vez mais se tem falado e usado aquele conceito do professor William Balé para a formação de uma floresta antropogênica. A seguir, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre essa questão do percurso metodológico que foi feito na tese, né? Os acervos com os quais eu trabalhei com muita pesquisa de campo, usei muita história oral, trabalhei com história digital, muita pesquisa nessas páginas de Facebook que são criadas. Existe, pelo menos em Montenegro, uma que se chama Montenegro Retratos do Passado. Então, onde as pessoas jogam fotos, perguntam quem são as pessoas que estão na foto. E muito disso foi em função dos 2 primeiros anos da minha pesquisa terem sido atingidos pela epidemia, né? Enfim, mas que após, então, a partir de 2022 eu já consegui fazer muita pesquisa de campo. 2021 eu já consegui fazer alguma coisa, mas 2022 eu fiz muita pesquisa de campo. No primeiro capítulo mais empírico, né, efetivamente com informação mais empírica, então, eu procurei trabalhar a partir dos objetivos, né, específicos do Donald Worster sobre história ambiental, que esse primeiro objetivo seria trabalhar mais com a natureza propriamente dita, né, com as características mais orgânicas, os aspectos desse morro, sejam eles decorrentes ou não da ação humana, biótica, abiótica. Então, ele tem é um capítulo que teve um caráter bem mais descritivo,
tá? Então, é um capítulo que levou em consideração muito o conceito de paisagem como central, né? A interação dos diferentes agentes, as dimensões da paisagem, a questão de paisagens pretéritas, eu procurei trazer isso também, enfim. A segunda parte, que eu pensava que eu ia deixar um pouco de lado, né, e que no fim eu acho que nós vamos aprofundar um pouco ao final da apresentação, ela trabalha mais seguindo de novo os objetivos do Donald Wurster, ela trabalha mais com as intervenções propriamente humanas nessa paisagem, né? Então, assim, os usos sociais, econômicos que foram dados a esse maciço rochoso, né? E eu acabo, embora o foco da minha tese tenha sido o século XX, eu acabo por ter que voltar muito e perceber como o que aconteceu antes, né? Como quem eram as pessoas que estavam antes da colonização, quais foram as levas colonizatórias que lá se estabeleceram, enfim. Então, trabalhei muito com essa ideia de visões de natureza, que eu sei que o professor Wesley trabalha na tese dele também. Então, essa ideia, assim, de como... Aqui se usa muito um termo que eu gosto, que é cultura ambiental. E é um termo que se usa muito para se referir ao que nós usamos, assim, para falar dessas formas de percepção de natureza, né? Então, assim, fala-se sobre... eu só tive contato mais tarde com esse termo, eu não usei ele na tese, mas eu acho que ele é um termo muito útil para a gente explorar, né, na história ambiental, assim, sobre a cultura ambiental em diferentes momentos, em diferentes regiões geográficas, acho que é uma coisa que podemos pensar a respeito. Então, nesse capítulo, que depois eu volto a falar disso, acaba que eu procurei trabalhar com o período pré-colonial, depois o período colonial, e aí entro mais no século XX, né, quando esse maciço é comprado pela intendência municipal com o objetivo de usar os seus recursos, né, um depósito gigantesco de matéria-prima para todos os grandes melhoramentos que carece essa localidade. E depois, mais tarde, a partir da década de 60, esse fetiche, né, por conquistar o topo do morro e a construção de uma estrada de acesso até o topo desse morro. O último capítulo, que era o que eu gostaria de me ater convosco, né, antes era o que eu gostaria de me ater convosco, ele é um capítulo que trabalha mais com essas interações intangíveis da comunidade, né, da comunidade do entorno do morro, e alguns que também residiram no espaço do morro propriamente, mas trabalha mais com a ordem simbólica, os mitos, as lendas, os códigos, os valores, os símbolos que foram estabelecidos. E aí vai ter como conceitos norteadores a ideia de topofilia, que é uma ideia antiga, uma ideia tão velha quanto eu, lá da década de 80, que, com o historiador Yu Tuan, e ele fala, e eu tenho certeza que todos nós que somos dessa área temos esse sentimento, ele fala de sentimento, topofilia enquanto traduzindo, não, mas pensando etimologicamente, né, amor pela natureza, pelo espaço físico, mas não é por qualquer natureza. Essa ideia de sentimento, de apreço ligado a um determinado espaço, ligado a determinados aspectos naturais, ela tem uma delimitação. Nós desenvolvemos topofilia por aquilo que nós conhecemos, né? Nós criamos uma intimidade com determinado espaço e é com aquele espaço que nós desenvolvemos esses sentimentos. E aí, usando topofilia, alguns autores falam de topofobia, que também pode se manifestar de uma outra forma, mas o Tuan, ele fala muito do uso dos sentidos na formação desse conceito, que eu acho fantástico. Ele fala muito, por exemplo, que particularmente eu me identifico muito com isso, do olfato como o sentido que mais indica a intimidade. Então,
não sei vocês, mas assim, quantas vezes a gente não passa por um lugar e de repente a gente sente um cheirinho que nos lembra alguma coisa boa ou ruim, não é? Mas ele traz essa ideia de que os sentidos, tanto o tato, o paladar, a visão como o mais, ele fala da visão como o mais evidente, mas ao mesmo tempo como o mais provocativo, né, dos sentidos. Então, esse seria o conceito de topofilia, né? E a topofilia, ela tem relação com outro conceito que foi cunhado por uma professora minha chamada Ana Luísa Carvalho da Rocha, junto com a professora Cornélia Eckert, no núcleo de antropologia da URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a ideia de memória ambiental, que ela não se afasta daquelas ideias de memória que a gente conhece, né, como Halbach, o Pollack, o Pierre Nora, mas ela fala da construção de uma memória que não necessariamente é individual, ela também pode ser coletiva, e memória é um conceito ligado à coletividade, não é? Ela fala, então, da construção de como nós lembramos determinado espaço, de quando a gente lembra de uma árvore. Eu lembro daí sempre daquele livro do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. Vocês lembram desse livro? Vocês leram isso? Eu li quando eu era criança. E eu lembro, assim, do amor que aquele menino tinha por aquela árvore, não é? Eu acho que isso é extremamente elucidativo do conceito de memória ambiental. Embora ele seja um conceito que ele tem muito a ver com o mundo do trabalho. Ele tem a ver, assim, com a forma como o mundo do trabalho te leva a um determinado ambiente, como o trabalho ele modifica esse ambiente, as imagens que são constituídas, né? E então, em termos, digamos assim, para conceituar isso, né, teria a ver com como os sujeitos interagem com o seu ambiente, a forma como um determinado ecossistema reage a esses humanos, mas tem muito a ver com a forma de rememoração de um determinado espaço, de um determinado ambiente, de um determinado ecossistema, não sei. É nessa linha. Eu acho muito interessante isso. Na minha região, eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? E eles sempre tem uma coisa que sempre dizem, e é piada, assim, que eles dizem assim: aqui, e apontam assim para uma região urbanizada, eles dizem, aqui era tudo mato, né? E a frase sempre começa assim, para dizer que eles lembram de um período em que havia bem menos urbanização, que as coisas eram diferentes, e começam a puxar essas memórias, e eu acho uma coisa fantástica. E trabalhando com o Morro São João, eu vi muito dessas memórias. Então, tem muito a ver também com a questão das visões de natureza, como eu já tinha enunciado lá no outro capítulo. Tem a ver com a questão da imaginação social, né? A gente pode trazer aqui o Branislaw Baxko, essas narrativas, como eu ia dizendo para vocês, que o objetivo era focar, né, nesse capítulo, e assim, nós temos relacionados ao Morro São João e seu entorno muitas lendas, muitas histórias. A primeira que eu já contei para vocês, que é a lenda do gigante adormecido, do gigante de pedra, mas há outras lendas, por exemplo, a lenda da Toca da Onça, que se refere a um sítio arqueológico, na verdade, que é o único sítio arqueológico registrado nesse espaço do Morro São João, e fala sobre as supostas aparições de uma onça, tem a ver com um tesouro guardado. Aliás, os casos de tesouros escondidos aparecem em várias outras lendas, como na história do Cavalo Branco, na história do Cabrito de Pedra, que se relaciona a um outro morro, que é o chamado Morro do Iê. O caso do Morro da Mariazinha, que é o espaço que talvez na minha região seja mais envolto em mistérios, porque é uma região que ela não é muito ocupada, né, em termos de urbanização. Então tem muita história legal, assim, de discos voadores, passando por espíritos de floresta, muita coisa interessante, muitas narrativas, lobisomem, tudo aparece ali no Morro da Mariazinha, né?
Também a lenda da Mãe do Ouro, que incorpora muitos elementos sobrenaturais associados aos morros, que inclusive vocês conhecem a história do Boitatá? A lenda do Boitatá? Tem a lenda da Mãe do Ouro, tem muito da lenda do Boitatá, né? No Rio Grande do Sul, a figura do Boitatá adquire o status de lenda, né? Então, tem a ver com espíritos, bolas de fogo que protegem a floresta, uma série de coisas. E também, relacionado ao Morro São João, existe uma lenda urbana, que eu fui descobrir no meio digital, que conta que durante um determinado período em que existia lá no topo do Morro São João uma espécie de bar, podemos dizer assim, era uma cabana que foi erguida com acácia, material de acácia, né, que é uma árvore que foi muito plantada na minha zona, lá na minha região, e dizem que as pessoas que lá moravam, porque não fazia muito sentido as pessoas morarem lá em cima, quando a maior parte do morro não é ocupada, não é, pelo menos não regularmente. Então, fala-se que eles tinham um tesouro escondido por lá e que fugiram para Cancún com aquele tesouro, mas que muitas pessoas ainda procuravam por ele, né? Então, são histórias que vão se contando acerca desse mundo, né? São sistemas de representação, trabalham com a ideia de verdadeiro e ilusório, sem questionar, sem colocar isso em conflito, né? E são coisas muito interessantes que foram aparecendo. Eu procurei trazer, assim, as formas como as pessoas experimentam o morro, né? Então, assim, a sociabilidade, que a ideia de topofilia, ela parece, como diz tu, ela parece ser muito difusa enquanto conceito, mas ela é muito concreta e vívida enquanto experiência pessoal. Então, quando a gente começa a ir para as narrativas individuais, as coisas começam a fazer muito sentido e a gente começa a perceber esse sentimento de topofilia a partir das memórias ambientais das pessoas. É muito interessante. As religiosidades são muito presentes e aqui, como já era de se esperar, ocorrem assim desde manifestações religiosas de cunho cristão, católicos, que institucionalizam determinadas práticas, né? Como ali no final da década de 80, a imagem da direita, que foi a inauguração de uma estátua de São João Batista, que é o padroeiro da cidade, que é o santo homônimo, né, ao nome do morro, virada para a cidade, a proteger a cidade. Existe a prática de peregrinação até o topo do morro na Sexta-feira Santa, quando se faz também a colheita da macela, que crescia, agora já não cresce mais, mas crescia muito, olha a minha memória ambiental, né? Crescia muita macela no morro, agora já praticamente não tem mais. E à esquerda, nós vemos também alguns exemplos de práticas de culto afro-brasileiros, que não são cultos que estão institucionalizados de alguma forma no Morro São João e muitas vezes são muito criticados. A gente sabe que existe um preconceito, pelo menos no sul do Brasil ainda, muito grande com as religiões de matriz africana. Mas as religiões de matriz africana têm uma intimidade com esse ambiente também, tá? Seja nos altares que foram erguidos espontaneamente, não foi nenhuma instituição que foi lá e colocou esses altares, esse fica na parte sul do morro, tem outro na face oeste, mas também despachos e outras práticas que são organizadas no morro e nem sempre são divulgadas pela mídia, né? O morro talvez seja, junto com o Rio Caí, né? Ele talvez seja o aspecto natural mais difundido dentro das artes, tanto visuais quanto musicais, quanto na poesia. Então, à direita, à esquerda, perdão, nós temos ali uma imagem do artista Enio Pinali, que ali na década de 80, que ele pintou essa imagem a partir de um postal que mostra Montenegro de 1910. Então, o Morro São João lá no fundo, estão vendo, né, a cabeça, a barriguinha do gigante. Então, uma imagem que é muito difundida na minha região é o Morro São João. Ele é o grande símbolo, inclusive foi feito
não foi um concurso, mas uma votação popular em determinado momento, que, se não me engano, foi no final da década de 90, e que elegeu o Morro São João como o grande símbolo do município de Montenegro, que não tem como não enxergar ele de qualquer parte do município. E aqui que eu quero começar a falar um pouquinho com vocês também das ideias das tragédias, né? Porque o sentimento de memória ambiental, o sentimento de sopofilia e a ideia de memória ambiental, ela também está muito vinculada às tragédias. E na tese, eu trago a ideia do incêndio, o grande incêndio que ocorreu em 1988, que é uma coisa que eu ainda tenho uma lembrança, embora uma lembrança um pouco difusa, né, porque eu era criança, eu tinha na época 5 anos, 1988 eu tinha 5 anos, é verdade. E depois, assim, o morro queimou nessa ocasião a partir de 2 focos. E foi uma grande devastação, é um trecho de Mata Atlântica, né, ainda, o que resta. Talvez seja dentro do espaço urbano onde nós tenhamos maior biodiversidade. A gente sabe o que o fogo faz, né? O fogo, embora a água tenha se mostrado, né, recentemente extremamente destruidora, a gente sabe que o fogo também. E o fogo, em determinadas realidades em determinados ecossistemas, como é o caso do nosso, né, dos ecossistemas tropicais. Warren Dean já dizia isso. Quando nós estamos falando de florestas tropicais, talvez nunca se restabeleça um equilíbrio ecológico, como aqui na Europa, por exemplo. As florestas da Europa é uma coisa que eu acho que pelo menos aqui em Portugal, uma coisa impressionante. Península Ibérica, talvez. Porque todo verão, agora que vai começar o verão, começa a dar grandes incêndios florestais. Vocês devem lembrar do grande incêndio de Petrógão Grande, acho que foi em 2012. Leonardo DiCaprio produziu um documentário recente, acho que saiu ano passado, talvez ano passado, que se chama O Sopro do Diabo, falando sobre esse incêndio que foi uma tragédia, que foi na Floresta Nacional de Leiria, e não conseguiu se controlar esse fogo, e realmente essa realidade dos incêndios aqui é impressionante, que começa o verão, começam incêndios imensos, e aí a gente passa nesses lugares 2, 3 anos depois, a sensação que dá é que nada aconteceu, né, porque a vegetação é uma vegetação diferente, são florestas mais antigas, a vegetação é mais baixa, não é que não seja pior, mas parece que é menos chocante do que um incêndio numa floresta úmida como as nossas, né? As nossas no Brasil. Então, são coisas que eu fui percebendo. Então, a partir desse incêndio de 1988, decorreu-se muitas ações de cobrança, né? De reflorestamento, de conscientização ambiental, e inclusive, entre elas, a colocação desse letreiro lá no topo do morro, era um letreiro luminoso, né? Que era o SOS Morro São João, que foi muito interessante, assim, trouxe alguns ativistas para a cidade, foi uma coisa muito interessante na época, né? E que mobilizou e mudou muito essa ideia de que o Morro São João, pelo menos em termos de opinião pública, que o Morro São João é útil, ele passou a ser amado, né? Passou a ser adorado, cuidado, falava-se muito do respeito, né, com esse local. Então, foi algo interessante que aconteceu a partir de uma tragédia, né, de um desastre. Bom, eu passei muito rápido, claro, né, pela tese, porque eu queria conversar outras coisas com vocês, né, mas, então, assim, foi possível, a partir desse estudo, verificar, então, que existe ali uma floresta antropogênica, né, e que é uma paisagem de perturbação lenta. Não é uma paisagem intocada, ela tem muito da mão humana, mas ela ainda tem uma grande biodiversidade, né, a ser preservada, a ser incentivada.
Em segundo nível de análise, né, tratando mais as questões históricas, a gente verifica essa longa interação humana com a paisagem, né, que está de 12, 10 mil anos atrás, e onde predominou, infelizmente, uma visão utilitarista, o que não é diferente de outros espaços que a gente vê. E a gente percebe, né, num terceiro nível, falando das experiências simbólicas, enfim, a existência das relações topofílicas, né, relacionadas à experimentação desse espaço, e que os desastres, e principalmente esse de 1988, ele tem mudança, né, ele tem influência na mudança dessa perspectiva social sobre o mundo.